Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro numa sexta-feira super movimentada com muitos assuntos. Não é por outra razão que hoje mais cedo eu fiz uma super live com o deputado Ivan Valente, uma live em que ele abordou conosco aqui toda a conjuntura nacional, questões da conjuntura internacional. Ele que está no olho do furacão, está lá dentro do Congresso Nacional e, portanto, pode nos trazer informações muito importantes. Se você não assistiu a live, enfim, ela está disponível aí para você assistir de uma vez ou para ir recortando e assistindo aos poucos, porque tem muito conteúdo ali. E coisas continuam acontecendo no nosso país agora há 4 dias do início de um julgamento histórico aqui no nosso país. Aquele que colocará por um bom tempo em algumas instituições prisionais a OCRIM comandada pela figura do inelegível, o senhor Jair Bolsonaro. O desespero não tem fim. E meteoros também não param de cair, como sempre disse aqui com vocês que cairiam. Só que agora tem um meteoro que dá até para a gente fazer uma charge, né? Fazer um desenho. É um meteoro vindo em direção ao Brasil, para cair exatamente ali para abrir uma cratera. E dessa cratera, muitas criaturas saíram para Papuda, Bangu 8, outra instituição prisional congênere. Em cima desse meteoro tem a figura do senhor Jair Bolsonaro. E agarrado na sua garupa tem o deputado Nicolas Ferreira, que está vivendo um inferno astral muito grande, mas é muito bom para que ele seja cada vez mais exposto, para que as pessoas saibam o quão farsante é esse vigarista mirim dentro do universo da vigarice bolsonarista. Pois bem, vou trazer aqui as últimas informações aqui das coisas que estão acontecendo hoje e algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros, o nosso novo canal de cortes e a votação no IBEST, que nós estamos já entre os finalistas, né, em duas categorias, a de influenciador de política e jornalista influenciador. Vou colocar o link para vocês aí no nosso primeiro comentário, porque é mais uma forma de você ajudar o nosso portal a ter mais prestígio, ser mais reconhecido e ter mais alcance também, né? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu quero começar aqui com vocês trazendo um trecho de uma entrevista que foi feita com o deputado Nicolas Ferreira e o deputado Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos estava muito à vontade, né? E desmascarou uma dessas criaturas que agora vai ter que se explicar, porque o primo dele, alguns meses atrás, foi preso traficando drogas num município que ele jogou dinheiro lá para a campanha do tio dele, que foi candidato à prefeitura na cidade. E, na sequência, ele tinha feito também aqueles vídeos desmoralizando, desestruturando, mentindo sobre o Pix aqui no Brasil. E, obviamente, todas as autoridades da época alertavam que esse tipo de comportamento favoreceria o crime organizado. Não se deu muita bola, pelo menos o deputado não deu muita bola. O vídeo dele teve mais de 500 milhões de visualizações. Obviamente, esse vídeo foi impulsionado, recebeu grana para ele ter mais alcance do que normalmente teria. E, obviamente, quem colocou grana é quem tinha interesse que esse vídeo atingisse o objetivo, ou seja, protegesse o crime organizado de qualquer intervenção de fiscalização do governo federal. Então, Guilherme Boulos deu algumas sapecadas na criatura. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, fala aí. Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil, né? Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com o bilionário, como sempre fez. E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos,
Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. A pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Permita notar antes que o deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. Acho que ele está até com alergia de tanta mentira que ele fala, é um negócio impressionante, é uma avalanche de mentiras. Agora, Juliana... Isso a gente discute nos tribunais, Paulo. Eu peço mais um tempo aqui para finalizar, porque não é qualquer tipo de acusação, é uma acusação muito séria, e eu só não estou delongando mais isso aqui, Boulos, porque obviamente isso vai ser discutido na justiça. Você acusar um deputado de ter uma relação, ter ajudado o crime organizado, é algo muito sério. As suas risadas, e como diria o Olavo, depois você pesquisa a continuação dessa frase. Risadinha é argumento de pesquisa e depois me fala. Obrigado, Leandro. Deputado Guilherme Boulos, mesmo tempo, por favor. Obrigado, Leandro. Mais uma vez ele não respondeu por que ele atuou contra o Pix, fez fake news, o que, como foi demonstrado na operação da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita hoje, contribuiu para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deve ter algo para esconder. Mas nós podemos falar de mais coisas, Nicolas. Por que você e o seu partido são a favor da PEC da blindagem para favorecer parlamentares e garantir mais privilégios para os parlamentares? Você diz que defende o povo, você diz que é contra o sistema. Por que você não defende que 90% dos brasileiros deixem de pagar imposto de renda só porque a proposta é do Lula? Por que você não defende taxar bilionários? Por que você nunca disse uma palavra sobre os juros de agiotagem dos bancos no Brasil? Você é uma hipocrisia ambulante, Nicolas. Gente, tem um negócio interessante. O Nicolas ficou totalmente encurralado, porque essas figuras, como não tem um pingo de dignidade, eles usam o Congresso Nacional. Então, o que acontece? Nas comissões, eles fazem o proselitismo, ficam se gravando e depois colocam nas redes sociais sem nenhum tipo de contestação, né? Não se escuta o outro lado. Aqui não teve escapatória, porque foi entrevista numa rede de televisão. E o senhor Nicolas está muito abaladão, né? Porque a Procuradoria-Geral da República irá investigar por que ele fez esses vídeos, qual era a conexão, qual era o nível de conhecimento que ele tinha sobre o crime organizado. Porque uma coisa nós sabemos, Nicolas Ferreira sabia que aquilo que ele estava dizendo sobre o Pix era mentira. Ele tinha consciência. E ele tinha consciência que, ao destruir ou impedir que a fiscalização ocorresse, que grupos criminosos seriam beneficiados. Então, há que se investigar, inclusive, as contas do deputado Nicolas Ferreira, se ele andou recebendo dinheiro para poder fazer divulgação ou impulsionamento dessas ferramentas que favoreceram o crime organizado. Portanto, ele está agarradinho na cintura de Jair Bolsonaro, rumo a um destino nada agradável. O presidente Lula, hoje ele deu uma entrevista, aliás, é um negócio muito importante, o presidente está começando a dar mais entrevistas para rádios. Só falta ele agora começar a vir aqui para as redes sociais. É um bom encaminhamento. Não sei se isso tem a ver com as nossas falas permanentes aqui, direcionadas à SECOM, para que o presidente da República ele apareça mais. Nós estamos em guerra, como disse mais cedo aqui o deputado Ivan Valente na nossa live. Não é momento para encararmos a situação do Brasil como se estivéssemos na Dinamarca ou na Suécia. Não. A geopolítica está mostrando que o Brasil está sofrendo uma pressão gigantesca ao interesse que o Brasil caia nas mãos da direita para que a América Latina toda funcione como um bloco cada vez mais resistente ao avanço da China, por exemplo. E aí o presidente Lula ele fez o seguinte comentário sobre a conjuntura nacional e sobre o que está se fazendo. Vamos pegar aqui, vamos lá. Nós queremos defender o nosso trabalhador e o nosso empresário. Garantir emprego. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta o seguinte, nós temos que procurar novos mercados. Porque esse prejuízo que a gente está achando que vai ser para nós, ele vai ser para o povo americano. Porque quem está pagando mais caro é o povo americano. Quem vai comprar o café mais caro é o povo americano. Quem vai comprar a máquina mais cara é o povo americano. Isso vai surtir na inflação americana. Eu quero saber até quando o Trump vai segurar isso. É importante que a gente tenha claro para não ficar... Então, por que eu sublinhei esse trecho da entrevista do presidente Lula?
porque o Brasil está buscando cada vez mais parcerias. O ministro da Indústria e Comércio do Canadá esteve no Brasil, já alinhavando uma série de coisas. O presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria, que é o maior país da África, com uma população maior do que a do Brasil. Então tem muita coisa aí de conexão. É um país rico também em minerais, em produtos para exportar e para receber produtos do Brasil também. E partiu para o México, já está lá há mais de 2 dias, o Alckmin, com a Simone Tebet e uma série de empresários. E aí um programa muito interessante, direcionado ao público progressista da América Latina, fez uma avaliação do que significa essa aproximação de Brasil e México. Eu acho que dá para acompanhar aqui, porque ela fala um espanhol muito pausadamente, né? Vamos pegar aqui a Ina Afinojeva. Vamos lá. Esta semana México recibe a la mayor delegación brasileña en años en una misión que busca relanzar la relación bilateral en clave estratégica que coloque a las dos mayores economías de América Latina en un plano de cooperación más profundo. El potencial de ambos es inmenso. Si México y Brasil se unieran como un solo país, un imaginario BRAMEX, serían la segunda nación más grande del mundo en extensión, con más de 10 millones de kilómetros cuadrados, y la tercera más poblada, con 350 millones de personas, incluso por encima de Estados Unidos, y su economía la consolidaría como la cuarta potencia global. A ese peso territorial y económico se sumaría también un capital natural y cultural único. Sería el país más megadiverso del planeta, con 55 sitios patrimonio de la humanidad, además de más de 200 lenguas originarias. Este ejercicio imaginario no busca borrar fronteras, sino subrayar la magnitud de lo que ambos países representan juntos y la urgencia de que actúen como socios estratégicos en cualquier intento serio de integração latino-americana. Então, meu amigo, minha amiga, 2023, Brasil se os americanos, Donald Trump, está forçando que nações como a nossa estabeleçam cada vez mais relações com outras nações. O Império Norte-Americano está afundando, eles estão em desespero. Por isso, essa estratégia tarifária que Trump está estabelecendo, que está fazendo um efeito contrário, está prejudicando, como disse Lula, o próprio cidadão norte-americano, e está fazendo com que todas as nações se despertem para o fato de não ficarem mais dependentes de uma única nação, ou do poder econômico, o poder que sempre exerceu os Estados Unidos contra as nações depois da Segunda Guerra Mundial. A aproximação de Brasil e México, portanto, é uma coisa extraordinária. Vocês viram os números. A população do Brasil somada do México ultrapassa a dos Estados Unidos, o nosso território junto também ultrapassa o território de outros países, e as nossas economias também unidas representam a 4ª maior economia do planeta. Não é pouca coisa, né? Então, tá aí. O jogo está sendo jogado. Aqui no Brasil nós vamos terraplanar o nosso terreno político com a ida da Orcrim de Bolsonaro para a cadeia, e nós começaremos a discutir assuntos sérios como esses que eu trouxe aqui para conversar com vocês com mais frequência. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Então, o cometa, ou os meteoros, né, estão chegando e estão deixando algumas pessoas muito tristinhas, né? Vocês perceberam a cara do senhor Nicolas Ferreira? Pois bem, ele não viu ainda o que está por acontecer no Brasil. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!